longo caminho a percorrer. Eduardo Paz Ferreira, presidente do IDF, é convidado deste grande jornal. Professor, muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Deixe-me começar precisamente com os resultados deste inquérito sobre a corrupção na Europa e focando aqui na questão portuguesa, neste inquérito em que se perguntou aos portugueses como é que se sentiam a corrupção em Portugal, mais de 90% diz que a corrupção é generalizada no país. Como é que se lida com um problema destes? Bem, muito obrigado, antes de mais, por estar aqui. É sempre um prazer, embora este tema de entrada seja logo daqueles bastante incómodos. Enfim, eu não li ainda o relatório, mas se bem entendo, o relatório baseia-se na percepção que os portugueses têm sobre a corrupção. E não os europeus em dados também. E os europeus. E, portanto, o número português é um número bastante alto em relação à média europeia. Há aqui duas coisas. Enfim, por um lado, se o relatório fosse sobre casos de corrupção efetivamente detectados, seria bastante mais preocupante do que a percepção que há sobre a corrupção. Essa percepção é muito compreensível, sobretudo em termos, como é que é dizer, em tempos em que as pessoas vivem um período de grande dificuldade e grande desânimo, por um lado, mas ao mesmo tempo continuam a ver um nível de prosperidade nas cidades, particularmente em Lisboa e no Porto, que parece relativamente, ou que parece totalmente incompatível e desajustado. E, portanto, a tendência para transformar aquilo que seja talvez o resultado só de políticas erradas ou insuficientes no plano da redistribuição para a corrupção talvez seja alguma. E há uma coisa que me impressiona na corrupção, é que creio que são criados inúmeros mecanismos para combater a corrupção. Há, aliás, agora um grupo presidido pelo Presidente do Tribunal de Contas e que funciona excelentemente na prevenção da corrupção. Mas a maior das dificuldades que o Ministério Público, por exemplo, tem é que quando chama a depor algumas destas pessoas que dizem estas coisas, que tudo é corrupto neste país, e lhes pedem indicação de algum corrupto para investigar, ninguém conhece e respondem sempre com esta generalidade: são todos corruptos. Bem, aliás, há aqui um desfazamento muito grande. Mais de 90% diz que a corrupção é generalizada, mas depois só cerca de um terço é que consegue, de facto, identificar casos que tenham... É um bocado isso. Eu acho que tem mais a ver com o nosso desgosto do que propriamente com Mas é também, realidade. acho que é uma percepção também, de certa forma, cultural, porque este relatório mostra que esta percepção é muito mais elevada nos países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Grécia, do que é nos países nórdicos. Eu diria... Ou é só uma consequência da crise? Eu diria, sempre houve essa ideia, e até dá bastante jeito aos países nórdicos, que estes países sul eram os pigs, eram os países de trapalhões e de aldrabices. E, de facto, desde sempre, por exemplo, em torno da questão da fiscalidade, houve sempre uma evasão fiscal que é equiparável à corrupção, de todos os pontos de vista económicos, muito significativa. E havia uma grande falta de consciência do dinheiro do contribuinte, de que aquilo que pagamos para o Estado deve ser igual ao que todos pagam. Havia aquela ideia que havia uns espertos que não pagavam impostos, é uma ideia antiga, e desenvolvida sobretudo nestas sociedades, digamos, meridionais. Isso penso que é razoavelmente verdade. Talvez também por insuficiências da legislação. Talvez a legislação dos países nórdicos fosse mais severa e mais punitiva. Enfim, provavelmente qualquer nórdico diria que a educação cívica deles era superior. Mas, enfim, esse é o tipo de tema que dá para todos os gostos e tal. Mas há aqui, o relatório identifica também um problema em Portugal, que é a aplicação de penas, sobretudo quando são casos de corrupção de alto nível. A Justiça tem falhado, de certa forma, em dar o exemplo. Em Portugal temos assistido a vários casos que, enfim, se arrastam ao longo dos anos e que muitas vezes não dão em nada. É verdade que, porventura, há um problema que tem uma raiz histórica, que é esta. Portugal, como sabe, nos tempos da ditadura, tinha um sistema de processo penal e um poder da polícia que ia muito para além do poder das magistraturas e, digamos, um sistema muito pouco garantístico dos direitos dos cidadãos. Depois do 25 de Abril, a tendência foi no sentido contrário
e, porventura, o garantismo foi longe demais. E criaram-se um sem número de hipóteses de reagir para os potenciais corruptos que, digamos, passam pela possibilidade de múltiplos recursos, até aquela figura, enfim, pouco, nesse caso eu não costumo juntar-me ao coro contra o Tribunal Constitucional, mas agora estamos a falar noutra coisa, que é conseguir uma terceira instância de recurso, que é o Tribunal Constitucional, e, sobretudo, criou-se a ideia que há uma justiça de classe. Normalmente também por uma razão, é que os ricos têm facilidade em contratar bons advogados, boas sociedades, que conseguem multiplicar com mais facilidade os incidentes processuais e muitas vezes conduzir à própria prescrição dos casos. Depois, os juízes, na avaliação da prova, muitas vezes são, na minha opinião, e salvo o devido respeito, é sempre muito difícil a missão de julgar, são muito rigorosos. Sobretudo num momento em que as modernas tecnologias permitem que a corrupção já não é aquela corrupção da mala de dinheiro entregue no café, que era, apesar de tudo, mais fácil de provar. E, portanto, digamos, com as tecnologias existentes, com o fator que é o fator mais negativo, que é a existência dos offshores a nível mundial, que são os grandes responsáveis pela evasão fiscal, por exemplo, é muitas vezes difícil provar a corrupção. Depois, estes processos arrastam-se muitos anos, há testemunhas que às vezes até morrem pelo caminho, há outros que vão mudando de ideias e que fazem declarações contraditórias entre o que disseram nas primeiras vezes que foram ouvidos e depois no tribunal. A criminalidade económica tem ainda outra característica que é muito complexa, entendemos, para um jurista lidar com aquilo. E os juízes nem sempre estão preparados e não têm uma assessoria económica suficiente para os apoiar nesta tarefa. E à medida que esses processos se arrastam, a imagem que passa para a opinião pública é de que há aqui alguma impunidade. É cada vez pior, exato. E então o que, além de mais, comporta o risco de, se eles podem fazer isto, porque é que nós não podemos? E é justo, digamos, se isso for verdade. E daí chegamos a esta com percepção, toda a ironia. a esta percepção de percepção. uma corrupção. Acho que, apesar de tudo, quero crer que é uma percepção um pouco exagerada e que tem a ver, sobretudo, com o descontentamento destes dias. Por falar em descontentamento, ainda não tivemos a oportunidade de falar aqui da mudança, digamos, de François Hollande em relação às políticas. O professor debruça-se muito sobre estas questões da austeridade na Europa. Esta mudança de Hollande é a queda do último bastião, digamos, anti-austeridade? Foi extraordinário, enfim, é uma grande derrota para os anti-austeritários, sem dúvida. Eu, aliás, acho graça, porque eu próprio costumava fazer algum humor dizendo que me sentia uma espécie de viúva do Hollande e vi que o António Costa, não o diretor do Económico, mas o António Costa, presidente da Câmara, disse que se sentia agora como a senhora do Hollande, como a Françoise Traiveller. Eu tenho sempre a maior dificuldade com o nome dela. Não é fácil. Sentia. E eu acho que, de facto, a esquerda que depositou todas aquelas esperanças que seria possível criar um eixo mais a sul, com o apoio da França, que pudesse resistir de alguma forma à Alemanha, foi batida de uma forma muito grave. Agora já não temos nenhum campeão que nos possa ajudar contra a Alemanha. Isso parece-me evidente. O que é que leva o Sr. Hollande a fazer isto? É qualquer coisa de extraordinário. Enfim, sabe-se que o prestígio dele está visivelmente pelas ruas da amargura, com aqueles episódios caricatos, mas, como dizia o Wolfgang Munchau do Financial Times, o verdadeiro drama da França não é ele andar de scooter e disfarçado de Pisa, é esta conversão, ainda por cima este flip-flop de não sei quantos graus. Esta é a mudança, mas isto prova que, de facto, não há outro caminho? Não, repare, que há outro caminho, há seguramente. Eu, por exemplo, admiro muito neste deserto de ideias dos últimos anos, e claro que convém depois irmos um pouco à situação em que estamos atualmente, mas eu admiro muito neste deserto de ideias a coragem com que o Papa Francisco lançou todo um conjunto de ideias e de iniciativas para cima da mesa.
E, aliás, admiro tanto que até organizo, desculpe lá, mas nunca resisto a fazer um pouco de publicidade, na próxima quinta-feira, na Faculdade de Direito, uma sessão sobre o pensamento económico e social do Papa Francisco, com o Patriarca de Lisboa, o Dom Manuel Clemente, e depois um painel muito pluralista. Porque o Papa veio dizer várias coisas essenciais. Não há economia de exclusão, cuidado, é preciso proteger os mais vulneráveis, os fugitivos, os refugiados e, sobretudo, esta ideia fundamental, a humanidade não tem que servir a riqueza tem que servir a humanidade. E ele fez esta coisa muito engraçada, que foi, como sabe, foi convidado para ir a Davos, o que já era um pouco surpreendente. Davos não é muito dado a convidar papas para ir. Davos é o sítio onde se reúnem as maiores fortunas do mundo. Enfim, ele não foi, mas nos mandou uma carta muito simpática, mandou as suas bênçãos para todas as famílias dos presentes, mas lembrou-lhes isso mesmo, que era bom que aproveitassem esse retiro de Davos para pensar como é que a riqueza podia servir à humanidade e não a humanidade à riqueza. No ponto em que estamos, e enfim, é óbvio que já estive aqui em dias bastante mais sombrios do que são os de hoje, embora os resultados estejam, na minha opinião, muito longe de ser satisfatórios. Basta ver ainda a grande discrepância que há entre o que eram as previsões quanto aos resultados da Troika e o que é a atualidade, mas, apesar de tudo, enfim, já houve dias mais sombrios, mas continua-se a perceber que as determinantes fundamentais da política económica têm a ver com a proteção da riqueza, com a proteção da banca, com a proteção da zona financeira e muito pouco com aqueles que estão em situação de maior dificuldade económica. E pegando nesse raciocínio, também no deserto de ideias de que falava há pouco, à medida que nos aproximamos das eleições europeias, acha que será o espaço para que se possam discutir, de facto, algumas ideias diferentes? As eleições europeias ameaçam ser uma tragédia, ou seja, elas são sempre uma tragédia no sentido que o grau de abstenção demonstra que, digamos, as populações europeias não estão preparadas para um salto federal, qualitativo, político e não para este federalismo horrível, técnico, de imposição que temos hoje em dia. Nas próximas eleições há sinais totalmente alarmantes quanto às forças extremistas que podem ter resultados extraordinários. Não me parece que a mudança de posição de Sr. Hollande vá melhorar a situação. Pelo contrário, provavelmente vai tirar muito mais gente para os braços da Sra. Le Pen, porque, pelo menos, ela dá aos eleitores a ideia que se preocupa com os interesses dele. É um pouco paradoxal que a esquerda... Repare, nós neste momento temos uma coisa, que é, quer a esquerda socialista, social-democrata, quer, digamos, os democratas cristãos, que foram os construtores da Europa e do Estado Social, estão completamente ultrapassados pela deriva neoliberal. E, portanto, essa deriva neoliberal que deixa os cidadãos sozinhos e desamparados e à mercê de tudo, favorece extremamente a extrema-direita. E podemos ter um Parlamento Europeu. Já há lá um número significativo de pessoas de extrema-direita, mas onde a representação seja assustadora. Por outro lado, repare, nós estamos muito próximo e ainda não temos muita ideia quem vão ser as listas. Percebe-se que há umas brigas nos partidos, vão sendo avançados uns nomes, julgo, com a função básica de os queimar e de impedir que eles venham a ser candidatos, mas se calhar isto já é ceticismo a mais, é como a história da corrupção. Mas isso acaba por ser sinal também de que os próprios partidos não dão a devida importância a estas eleições? Sobretudo continuam fechados sobre si próprios. Continuam a ver estas eleições mais como um barómetro, mas para questões nacionais e não tanto com a importância europeia. Sim, muito como tradicionalmente, aliás, eram eleições usadas para voto de protesto e tal. Pelas últimas sondagens, pelos vistos, nem será um protesto muito significativo. O que a acontecer é verdadeiramente gravíssimo para a direção do Partido Socialista, mas não faço futurologia nem sequer com base em sondagens, por muito sérias que elas sejam, por daqui até lá não sabemos por completo o que é que se vai passar, porque esta relativa acalmia da situação económica, o relativo otimismo do Fundo Monetário Internacional, da reunião de Davos, tem, digamos, pés de barro muito evidentes, um dos quais é a crise dos países emergentes, que
está a ter alguns efeitos no imediato muito positivos para a Europa e para nós, por exemplo, a descida das taxas de juros, porque os capitalistas fogem destes países, mas no prazo, digamos, a descida do PIB, ou do crescimento do PIB nestes países vai ser também muito má para a Europa. Vai ser um travão para o crescimento também da Europa. Mas crescimento que é bastante anémico, como sabemos já. Já é simpático falar-se em crescimento, não é? Com estes níveis, mas estes pés de barro também impedem o próprio governo português de ter uma atitude diferente, de tomar medidas que possam ser de menos austeridade? Eu não consigo compreender muitas das posições do governo português. Agora, antes de entrar aqui, percebi que todos os ministros brigavam por causa da distribuição dos fundos comunitários. Bom, não vou juntar sequer à briga, enfim, parece-me que há opções profundamente erradas na distribuição dos fundos. O desinteresse a que está a ser votada a investigação e a ciência é dramático. Hoje há uma notícia quase anedótica, que é uma entrevista do reitor da Universidade de Lisboa, em que explica que acordou com o primeiro-ministro um determinado valor para a universidade e depois disto estar aprovado, o ministro das Finanças disse não, corte 30 milhões. E a semana passada ainda resolveu cortar-lhe mais 1 milhão e, portanto, ele não faz a mínima ideia como é que vai gerir. Isto está a implicar ter que abandonar programas que eram os programas que garantiram o avanço da ciência em Portugal nos últimos anos. E realmente, se nós não queremos voltar, e essa interrogação tem que se colocar, se não queremos voltar ao país de pobres e ignorantes que fomos umas décadas atrás, temos que investir muito seriamente na investigação científica. Mas depois também temos que criar condições para não estar a sermos nós a financiar os cientistas que vão trabalhar noutros países. O que significa que temos também que jogar. Não é só formá-los, é depois dar condições para que eles trabalhem. É criar um mercado interno, é criar mecanismos de inclusão social que permitam alterar isto. Se alguma coisa desta está a ser feita, eu confesso não dou muito por isso. Ou seja, o Governo tem feito coisas hábeis que são... repara, há muito tempo que não se fala de austeridade, quase, pois não, desapareceu. Só se fala dos sinais positivos, só se fala dos grandes resultados que se está a conseguir em matéria de dívida pública, o que, enfim, não... está muito longe de ser verdade. Enfim, por um lado tem esta explicação, mas tem sobretudo de estarmos numa situação de deflação e a taxa de juros é uma taxa real. Como não temos inflação, é natural que a taxa de juros baixe. E, sobretudo, continuamos a acumular dívida. E, portanto, eu não acho que o Governo está a fazer uma coisa que é o máximo de discrição. Deixou de falar em austeridade. A austeridade este ano é mais forte do que nunca. Toda a gente pensava que quando se chegasse ao fim de janeiro e os primeiros cortes salariais iriam provocar uma fúria generalizada. Nada, não é? Já estão anestesiadas? Estão anestesiadas. É uma questão mesmo que tem a ver com isso. Há um belíssimo texto de uma escritora que eu admiro muito, a Hélia Correia, que saiu, salvo erro, no Público, com respeito às palavras, em que ela fala disto e diz que conseguiram destruir o ânimo das pessoas, que é a pior coisa, as pessoas já não terem ânimo, não sentirem capacidade nenhuma, nem sequer para protestar. Mas é necessário esse ânimo depois também para reanimar a economia, não? Exato, mas da forma como caminhamos, acho que estamos a perder as forças para tudo. As únicas coisas que nos mobilizam é muito triste. São coisas como a bola de ouro do Cristiano Ronaldo, ou bota de ouro, ou bola de ouro do Cristiano Ronaldo. E pronto, voltamos àquela velha história. No salazarismo falava-se tanto no fado, no futebol e em Fátima, e estes anos depois, hoje em dia é quase o futebol é... Bem, o fado, graças a Deus, progrediu imenso e temos excelente fado hoje em dia. Fátima, penso que continua a estar de boa saúde e a recomendar-se, mas o futebol nunca teve a importância social que tem hoje em dia em Portugal, não é? Veja-se o pobre Eusébio, coitado, comparado com o Cristiano Ronaldo e com a vida de esplendor do Cristiano Ronaldo. São, de facto, realidades diferentes. Mundos estranhos. Eduardo Paes Ferreira, muito obrigado pela presença neste grande jornal.